Ok, eu vou tentar fazer um vídeo mais curto possível para que ele não fique muito grande, nem muito pedante, sobre coordenadas esféricas. O intuito desse vídeo é para a gente conseguir dar prosseguimento ao nosso estudo de eletromagnetismo, onde nós usamos muito a relação de densidade volumétrica de carga, e para isso, usualmente, dependendo da forma geométrica que nós vamos calcular, a gente usa com muita frequência as coordenadas esféricas. Então vou pegar uma orientação de cada vez, pegar a orientação θ, a orientação φ e a orientação R', o raio a ser calculado. Eu coloquei aqui as coordenadas cartesianas, os três planos da coordenada cartesiana, para só fazer uma relação aí de como funciona. Desenhei aqui também uma esfera, muito embora nós vamos usar apenas a parte de cima da esfera, será uma semisfera, né? Para poder ficar mais fácil a visualização e o entendimento dessas coordenadas. Essa parte achurada em amarelo, que eu tentei representar, seria como se fosse uma área varrida aqui da nossa semisfera. Pensando ainda apenas na variação em função da abertura do ângulo θ, que nesse caso aqui nós estamos com 10 graus. Veja que se eu aumentar esse ângulo θ, muda a minha quantidade de área achurada aqui. Aumentar para 45, aumentar para 60 graus. Ok? Então, se eu for integrar, fazer a varredura desse ponto, a partir do ponto P, eu vou fazer em função do raio, do meu R' e do meu elemento diferencial de θ. Cada pedacinho que mude do ângulo. Eu fiz cada mudança, uma mudança bem maior em graus, né? Mas vamos imaginar a menor variação possível do ângulo. Isso seria meu elemento diferencial de θ, de ângulo θ. Então, e os limites, se eu fosse fazer essa soma desses elementos diferenciais, seria de 0 a π. Eu varreria toda essa área aqui. Ainda estou pensando apenas na minha varredura em função de θ, ok? Vimos variar na minha área achurada em função do meu ângulo. Como seria em função do raio? Já que eu falei que eu integro em função do meu R' e do meu dθ. Veja bem que da origem da esfera até fora seria meu errão. Mas como eu estou com o meu ponto P mais embaixo, vamos tentar aumentar esse ponto P mais para cima e vamos ver o que acontece. Perdão. Ó, aumentou minha área achurada. Ok? Então, aqui a gente percebe que está variando em função do θ e em função do meu R'. Vou fazer uma animação. Essa é a variação com o R' maior. Essa variação com R' menor. Ok? E os meus limites fica de 0 a π. Mas por que de 0 a π? Porque ela vai varrer desde um ponto até desse ponto aqui, de 0 até o π. Não estou pensando na volta inteira, não. De 0 a π. Ok? Agora a orientação em R. R'. A gente já viu como varia em função do ângulo, né? A relação entre o ângulo e o raio. Agora vamos pensar a varredura que faríamos só em função do raio, aumentando o meu elemento diferencial de raio. Ok? Que na anterior nós fizemos elemento diferencial do ângulo em função de um raio fixo. Aqui nós estamos variando em função do meu elemento diferencial de raio, para que eu varra todo esse caminho. Além de varrer em todo o elemento diferencial de θ, como a gente fez anteriormente, variar também em relação a todo o meu elemento diferencial de raio, fazendo a integral de todos os elementos diferenciais de raio. Ok? Agora o último e não menos importante, veja bem que os limites são de 0 a raio. Ok? Elemento diferencial de raio. Ok. Agora, veja bem essa área achurada em amarelo,
que varia conforme nós já vimos em função do ângulo θ e em função de R', que o ponto P, se projetado até essa superfície onde varia em função do φ, veja bem que esse cateto oposto ao ângulo θ, ele terá o mesmo comprimento, embora aqui não pareça por causa da perspectiva, que esse lado aqui, formado pelo nosso ângulo φ. É uma projeção. Ou seja, quanto mais abrir o ângulo θ, mais para fora virá aqui no ângulo φ. Então você pegará uma área achurada maior. Isso está nos dizendo o quê? Que em função do raio vezes o ângulo θ, maior vai ser essa abertura aqui. Então maior será essa. Então maior será a área achurada em φ. Então a varredura em relação a φ será... aumentei o meu ângulo θ, aumentou minha área achurada aqui embaixo. E exatamente o que fala a nossa integral aqui, que é o raio vezes o seno de θ, que é essa função aqui, raio vezes o seno desse θ, vezes o elemento diferencial de φ. Porque se eu pegar vários elementos diferenciais dessa variação aqui, desse ângulo, do ângulo φ, nós varreremos a volta inteira dessa base da semicircunferência. Por isso que a varredura é raio vezes seno θ, vezes o elemento diferencial de φ. Quero que fique claro que seno de θ, seno de θ. Ok? É uma reprodução, um espelhamento do ponto P aqui. Do ponto P à base do Z, né? Ponto P à base do Z. Uma animação que nos demonstra que, embora aumente o meu ângulo θ, eu mantenho o meu ângulo φ, mas aumento minha área achurada. A área, sim, quando você começar a pensar que no elemento de volume, né, a densidade volumétrica de carga, nós temos 3 dimensões, φ, θ e R', nós teremos toda essa condição. Varia em função, as áreas variam em função do raio, varia em função de θ e varia em função de φ. Ok? Se você pegar todas elas, ele vai e somar, elas vão fazer a varredura de toda essa área da circunferência inteira. Espero que tenha sido proveitoso e claro, ok?